Boa tarde, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando, não é isso? Bom, gente, hoje nós vamos corrigir a nossa atividade de ciências. Vamos lá? A questão número 1 nos traz um texto. O texto fala sobre as transformações dos estados físicos da água. Após a leitura do texto, nós vamos falar quais são as principais transformações relatadas nele. A água evapora dos rios, mares e lagos e vai se acumulando na atmosfera. E, à medida que a temperatura diminui, o vapor de água se condensa, formando as nuvens. Aqui, nesse trecho, nós podemos ver que existem duas mudanças básicas. Primeiro, a água, quando ela evapora, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Nesse processo, ocorre a evaporação. Na segunda parte, nós observamos que a água sai do seu estado gasoso e retorna ao solo no estado líquido. Nesse processo, ocorre a condensação. Nós vamos relembrar agora os tipos de transformações da matéria. São basicamente dois tipos: as transformações físicas e as transformações químicas. Mas qual é a diferença das duas? Vocês lembram, não é isso, gente? Bom, a transformação física é aquela que não há formação de novas substâncias, ou seja, as substâncias elas continuam a serem as mesmas, tá? Apenas estão mais divididas. Um exemplo, um papel quando se rasga, ou um vidro quando se parte, a água quando ferve evaporando-se, um gelo quando derrete. Quando isso acontece, não há uma alteração nessa substância, ela continua sendo a mesma substância. Isso é um exemplo de transformação física. Bom, agora nós vamos relembrar as transformações químicas. As transformações químicas, ao contrário das transformações físicas, elas formam novas substâncias, com propriedades totalmente diferentes das substâncias iniciais. Quais são os exemplos? Nós temos vários exemplos de transformações químicas no nosso dia a dia. A fruta, quando amadurece, é um exemplo de transformação química. O enferrujamento do ferro é um exemplo de transformação química. O fósforo, quando queima, é um exemplo de transformação química, dentre outros. Bom, agora nós vamos relembrar as transformações químicas. As transformações químicas, ao contrário das transformações físicas, elas formam novas substâncias, com propriedades totalmente diferentes das substâncias iniciais. Quais são os exemplos? Nós temos vários exemplos de transformações químicas no nosso dia a dia. A fruta, quando amadurece, é um exemplo de transformação química. O enferrujamento do ferro é um exemplo de transformação química. O fósforo, quando queima, é um exemplo de transformação química, dentre outros. Agora que nós relembramos as diferenças entre transformações físicas e químicas, nós vamos responder à questão número 2. Então vamos lá? Na questão número 2, nós vamos colocar o número 1 para as transformações físicas e o número 2 para as transformações químicas. Então vamos lá. Primeiro, ferver a água. Será que quando fervemos a água se transforma em outro tipo, em outra substância? É transformação física ou química? Uau, muito bem, é transformação física, pois a água, ela não alterou a sua molécula. Parabéns. Congelamento da água. Transformação física, certo? Queima do papel. Transformação química, número 2. Amassar o papel. Transformação física, muito bem, número 1. O alimento, quando ele se decompõe no lixo, transformação física ou química? Transformação química, nota 10. Muito bem. Número 2. Queima do carvão, transformação química, pois há alteração na molécula.
Enferrujamento da palha de aço, transformação química, pois a alteração, nós vimos que o metal, quando ele se enferruja, quando ele se oxidou, ele se transforma em uma nova substância, então é transformação química. E quebrar um copo de vidro? Uau, transformação física, vocês são nota 10. Bom, gente, agora nós vamos corrigir a questão número 3. A questão número 3 nos trouxe várias situações para você dizer qual a situação representa uma transformação física. Nós já sabemos, não é isso? Bom, a letra D é um exemplo de transformação física, pois ela fala que é a explosão de uma panela de pressão. A explosão da panela de pressão não vai transformá-la em uma nova substância. E sim, essa explosão aconteceu porque houve um aumento de pressão interno provocado pelos gases no interior da panela. Questão número 4. Na questão número 4, nós vamos observar as imagens e dizer se a transformação é química ou física. Exemplo, a primeira imagem, nós temos uma fruta decompondo-se. Nós sabemos que quando ela está decompondo-se, ela vai se transformar em uma nova substância. E isso representa uma transformação química, letra Q. A segunda imagem de algumas latas de alumínio amassadas. Nós sabemos que não houve alteração na sua molécula F, transformação física. A terceira imagem representa algo em combustão. Isso, a alteração da sua substância, da sua molécula, transformação química. E a quarta imagem é de um copo quebrado, transformação física. Questão número 5. Nós vamos associar os exemplos às suas respectivas transformações. Exemplo, queima da gasolina, transformação química. Sublimação da naftalina é uma transformação física, pois a naftalina sai do seu estado sólido diretamente para o estado gasoso. O enferrujamento do prego, transformação química. E o derretimento do bloco de gelo, transformação física. A alternativa correta é letra A. Bom, gente, agora chegou a nossa hora de relembrar as características da cadeia alimentar. O que é mesmo a cadeia alimentar? Nós sabemos que os seres vivos, eles estão intimamente relacionados. Ou seja, existe um ser vivo que produz seu próprio alimento, nós chamamos de produtores. Existem outros seres vivos que necessitam da energia desses produtores, são os consumidores. Os consumidores são divididos em consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim sucessivamente. E no final da cadeia alimentar estão eles, muito importantes, são os decompositores, representados pelos fungos e pelas bactérias. Estes são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica. Questão número 6. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Decompositores, produtores, consumidores. São seres vivos que produzem seu próprio alimento. Nós sabemos que seres vivos que produzem o próprio alimento, eles são chamados de produtores. São os exemplos, as plantas, as algas, são seres também chamados de autótrofos. Alimentam-se da matéria orgânica, isto é, restos de animais e vegetais, ou seja, são os seres vivos que fazem a ciclagem da matéria orgânica. São os decompositores, representados pelos fungos e pelas bactérias. São seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, porque não são capazes de produzir seu próprio alimento. Bom, gente, nós estamos falando dos consumidores, né? São esses seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Questão número 7. Aqui nós temos uma imagem. Nessa imagem, nós vamos dizer qual o nível trófico de cada um dos representantes. Após você analisar a imagem, nós observamos que o produtor está representado por essa florzinha aí. É uma plantinha, produz seu próprio alimento, é um ser vivo produtor. Seu nível trófico é o nível dos produtores, primeiro nível trófico. O segundo nível trófico está representado pelo consumidor primário.
que é, no caso, o gafanhoto. Vocês observaram que nessa imagem tem um gafanhoto em cima da flor? Todos viram? Muito bem. Terceiro, consumidor secundário. Consumidor secundário, ele representa o terceiro nível trófico, representado pelo sapo. Consumidor terciário. O consumidor terciário está no quarto nível trófico, representado pela serpente. E, finalizando, temos o consumidor quaternário. Ele está representado pela águia, tá? Nessa cadeia alimentar, nós não vemos aquele que é responsável pela reciclagem da matéria orgânica, que são os fungos e as bactérias. Sétima questão, letra B. Que organismos não estão representados na imagem acima e que são muito importantes para a reciclagem da matéria orgânica? Como nós podemos observar, a imagem não retrata os organismos decompositores, representados pelos fungos e pelas bactérias. Esses organismos, eles são responsáveis por fazerem a reciclagem da matéria orgânica, ou seja, por devolver os nutrientes ao solo e assim começar um novo ciclo. Questão número 8. Na questão número 8, nós vamos marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Primeiro, os animais não precisam da energia dos alimentos. Não, essa alternativa é incorreta, é falsa, pois nós sabemos que os animais eles necessitam dessa troca de energia. Por exemplo, o ser vivo consumidor, ele necessita da energia que foi produzida pelos seres produtores, e assim sucessivamente. Alternativa falsa. Todo ser vivo precisa se alimentar para sobreviver e se reproduzir. Alternativa verdadeira. Os animais podem ser classificados de acordo com seus hábitos alimentares. Verdadeiro, pois nós sabemos que existem os animais que só se alimentam dos seres produtores. Esses animais nós chamamos de herbívoro. Existem os animais que alimentam-se de carne, são os animais chamados carnívoros. E existem os animais que alimentam-se de carne e também alimentam-se de frutas, de verduras, que são os animais onívoros. Não existe nenhuma relação de equilíbrio na alimentação dos animais. A alternativa falsa. Porque nós sabemos que numa cadeia alimentar existem os organismos produtores que são necessários ao desenvolvimento, à vida, à manutenção da vida dos produtores, dos consumidores. Se há uma alteração, há um desequilíbrio ambiental. Próxima alternativa. Todas as alternativas são falsas. Essa daí também é falsa. Nós já vimos que tem alternativas verdadeiras. Questão número 9. Nós vamos completar as frases com as palavras do quadro. Os dependem uns dos outros para se alimentar. Bom, os animais dependem uns dos outros para se alimentar. É do que os seres vivos retiram ar para viver. É do alimento que os seres vivos retiram a energia para viver. Letra C. É o processo de dependência entre os seres vivos. Bom, gente, a cadeia alimentar, ela é o processo de dependência entre os seres vivos. Nós sabemos que a cadeia alimentar, ela é um processo em que um organismo necessita do outro para a sua sobrevivência. 10ª e última questão. Qual a importância dos decompositores para a sobrevivência dos vegetais? Bom, gente, nós já falamos várias vezes, quando trabalhamos a questão da cadeia alimentar, nós discutimos a importância do papel dos decompositores. Quem são eles? São os fungos e as bactérias. Nós sabemos que esses organismos, eles têm a função de devolver para o solo
todos os nutrientes. Então, eles vão reciclar a matéria orgânica, fazendo-a voltar ao solo, devolvendo todos os nutrientes. Isso é um papel importantíssimo. Sem a ação dos decompositores, seria inviável a realização do ciclo da matéria orgânica, né? Bom, meus amores, nós chegamos ao final da atividade de hoje. A tia Silene está com muita saudade de vocês. Próxima semana, nós vamos trabalhar o conteúdo do livro. Eu quero que vocês façam a leitura das páginas que eu coloquei no cronograma, tá?